Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de desenho técnico com o professor Abel. Como eu prometi em alguns vídeos atrás aí, agora estou cumprindo. Esta é a norma 16.752 de 2020 comentada. Então, essa norma ela foi publicada aí no comecinho do ano. Ela cancela e substitui as normas que falam de layout e dimensões da folha e apresentação da folha para o desenho. Essa norma vai especificar o formato da folha para desenho técnico, os elementos gráficos, a localização, disposição de espaço para o desenho, espaço para outras informações, a legenda, o dobramento, como ele deve ser feito, das cópias, né? Também o emprego das escalas e a sua identificação na legenda, além da distância das margens. Então nós temos, né, a proporção, que é a medida maior para o lado maior da folha, é x raiz de 2, ou seja, é a medida menor vezes a raiz de 2. Precisa fazer o cálculo? Não precisa, está aqui na tabelinha do lado. A folha é um item comercial, você já compra ela na medida. Se for cortar, né, vai plotar lá, o papel está na bobina, sai da plotter, aí você precisa recortar, né, conforme as medidas padrão. E aí sim, né, você precisa verificar se está condizente aí com o especificado na norma. Então são essas as dimensões, se acaso você precisar um tamanho diferente, né? Então você tem a série ISO A, né? E essas são dimensões derivadas, né? Então um pouquinho mais longas as folhas que são admitidos podem ser utilizadas se caso for necessário. As margens, eu sempre chamo a atenção que as margens tiveram uma alteração significativa. Anteriormente a margem esquerda era de 25, agora é 20, né? E as margens menores, as demais, né, em alguns tamanhos de folha eram de 7 milímetros, em outros eram de 10. Agora é padrão para todos os tamanhos de folha. Lembrando, essas medidas que nós estamos comentando agora são em milímetros. Unidade de medida padrão ISO. Marcas auxiliares. As marcas auxiliares aí, elas podem ser marca de centro, a malha, né, que você pode desenhar por fora da margem, e marcas para auxiliar o dobramento, né, para indicar previamente os pontos onde vai realizar a dobra. A malha, ela precisa ter a seguinte condição, né, para cada tamanho de papel um determinado número de divisões. E isso implica em fazer as divisões na medida de 50 milímetros umas das outras a partir do centro. A espessurinha, né, a distância entre a linha que limita a malha e a margem deve ser de 5 milímetros. Então você tem na linha de centro, né, a marca de centro, mais 10 milímetros ali para dentro do... desculpe, mais 5 milímetros para dentro da folha, da parte interna da folha. Bom, quando é necessário colocar alguma das informações adicionais, desenho esquemático, símbolos, algum elemento a mais aí no desenho, usa-se estas regiões que estão indicadas ali no sombreado, preferencialmente sobre a legenda,
ocupando toda a largura da legenda no máximo. Tá? Não necessariamente tem que ocupar toda a largura, mas no máximo, né, a largura da legenda. E, alternativamente, você pode usar o espaço inferior, né, horizontalmente distribuído na folha ali, né, conforme está indicado como alternativo. A legenda, né? A famosa legenda, ela tem que ter, né, num desenho documental, num desenho profissional, proprietário legal ou empresa, título do elemento do desenho, número de identificação, tipo do documento, responsável pelo conteúdo, ao desenhista, autor, aprovador, projetista, desenhista, verificador, data de emissão, escala, número ou identificação sequencial da folha e identificação do responsável técnico, o dono do CREA, né? Aquele cara que vai bater o carimbo. Observem aí, né, que não há obrigatoriedade de você indicar o diedro, né, o plano de projeção de múltiplas vistas, nem a unidade de medida, mas alguns elementos a mais que sejam necessários para a interpretação do desenho, para a identificação do documento, identificação dos responsáveis, né, pode ser adicionados. Esses elementos aqui, eles são obrigatórios. Aqui tem um exemplo, né? O exemplo que tem na norma, onde você vê aí um grande número de elementos aí que compõem a legenda. Importante, o comprimento da legenda é de 180 milímetros. A altura vai variar de acordo com a quantidade de informações que você vai utilizar. É importante verificar o tamanho das fontes, né? Então, vê lá a norma para elementos, caracteres utilizados em desenho técnico, né? Para construir os caracteres de acordo com a norma também. Lista de itens é um dos elementos adicionais que normalmente são utilizados quando você tem conjuntos com vários itens que precisam ser identificados. Então, lá no desenho, na parte de desenho, junto com a peça, lá, os componentes, você coloca uma identificaçãozinha, né? Dentro de um círculo, item 1, item 2, item 3. E na lista de itens você vai relacionar sempre de baixo para cima, do menor para o maior. Começa no 1, né? A segunda linha é o 2, a terceira linha de cima é o 3, então vai de baixo para cima. E aí tem alguns elementos relacionados que são importantes. Por exemplo, a referência do item, né, que está lá no desenho. Óbvio, para você poder fazer a identificação. Senão não faz sentido listar se você não consegue saber quem é quem ali, né? Quantidade de elementos, o número, o RG do item, né? O CPF do item. Né? Aí o nome dele, né? Dados técnicos, tipo de material, né? Por exemplo, alguma observação. Então, os campos aí da lista de itens também podem variar de acordo com a necessidade. Tabela de revisão. Muitíssimo importante. Desenho técnico é um documento. Tudo que você faz de alteração tem que ficar registrado. E a maneira de se controlar esses registros é fazendo uma tabela de revisão. Na tabela de revisão, então você vai colocar, né, uma sequência alfabética ou numérica,
Então a primeira revisão é a A, ou a número 1, a segunda é a B, e assim vai, né? Mas lá na região onde você está alterando alguma coisa do desenho, você indica com um triângulo com esse índice dentro, né? Ou é A, ou é 1, ou é B, 2, e assim por diante, para que na tabela de revisão você possa verificar o que foi alterado, né, a cada versão. Então tem ali os elementos que são necessários conter na tabela de revisão. Lembrando que o comprimento da tabela de revisão não pode exceder os 180 milímetros, que é a largura, né, da legenda, né? Importante ter o nome do responsável, né, e a data. E aquela referência que tem ali, que indica, está indicado no exemplo E8, é justamente a referência da malha. Quando você tem a região onde foi feita a alteração, né, o ponto que está sendo indicado para que possa ser encontrado mais facilmente ali. A escala. Bom, as escalas para desenho técnico, elas são nessas ordens, né? Múltiplos ou os divisíveis aí desta ordem, né? De 2, de 5, de 10, de 20, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 e precisando, né, de escalas diferentes, os múltiplos na razão de 10 desses valores. Então eles são indicados na legenda lá da seguinte forma: quando é de redução, ou seja, você tem uma estrutura muito grande que não cabe no papel, então você vai reduzir. Cada 1 milímetro do desenho equivale a tantos milímetros da tua estrutura. Então é 1, 2 pontos e o valor que você fez a redução. Natural, só a escala natural 1 para 1. Então, quando o desenho representa a mesma medida, o mesmo tamanho real do objeto. E ampliação, quando o objeto é muito pequeno, precisa ampliar para mostrar os detalhes, né? Então, por exemplo, cada 50 milímetros que você desenhou, né, no teu papel equivale a 1 milímetro do objeto. Um objeto muito pequeno fica visível 50 vezes maior. Fica ali 50, 2 pontos, 1. Para indicar o que é escala, né, na legenda, você pode escrever escala ou ESC, ESC, né, de escala, para se saber que naquele campo da legenda você está tratando do fator de escala do teu desenho. E as folhas, as cópias, né, maiores do que o tamanho A4, precisam ser dobradas para permitir o arquivamento, permitir o manuseio do desenho em papel, né, daquele documento. Então, vai encadernar, por exemplo, né, não pode dobrar de qualquer maneira. Tem que ser um padrão com que a legenda fique visível, né, fique sempre na parte de cima, a primeira parte que vai ser vista da folha dobrada, e correspondendo ao tamanho A4 para permitir a padronização. Então se começa sempre do lado direito, né, e vai se dobrando verticalmente, né, fazendo, né, um sanfonado. E aí depois que faz o vertical, faz a dobra horizontal, né, quando o tamanho da folha permite. E aqui é importante, as folhas A0, A1 e A2, elas devem ter o canto superior esquerdo dobrado para trás, para evitar que a parte que vai ser grampeada, colocada uma espiral, né, anexada lá na pasta, na encadernação, não danifique a folha de papel. Vamos ver no exemplo aqui, vai ficar um pouquinho mais fácil. Então aquela medidazinha, né, de 195 ali, que está representando em cima em tracejado, é a dobra que deve ser feita. Ela tem que ser feita daquela forma
também para não amassar, para não ficar embolada ali, então ela não ultrapassa a medida da largura, né, da folha A4 ali. Então começa do lado direito e vai dobrando, e vocês observem que na segunda dobra ali, entre a segunda e a terceira dobra, é uma espessurinha um pouquinho, é um comprimento um pouquinho menor. Por que que isso é feito? Justamente para ficar compatível, para fechar as medidas, né? Sobrando ali a bordinha de 20 milímetros da margem na última dobra lá, que vai ser feita a encadernação, o grampeamento, né? Então, esse é o método que é utilizado para fazer a dobradura, de modo a se ter a parte da legenda visível, né? E se ter o lado esquerdo da folha, onde você tem a margem maior, disponível para fazer o encadernamento. É o mesmo procedimento para o tamanho A1, que aí a dobra horizontal é uma dobra só, né? E o tamanho A2 e A3, né? O A2, devido à sua proporção, sobra um pedaço menor para ser dobrado horizontalmente, que é dobrado para trás para deixar a legenda visível. E o A3 é uma dobra, né, pequena ali, para permitir então o ajuste aí do tamanho para ficar no formato A4 a parte visível. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas e com certeza nos encontramos aí numa próxima videoaula. Grande abraço a todos do Professor Abel.